Essa é a continuação da aula de amarração de nomes. A gente falou no último vídeo sobre as regiões de memória e o tempo de vida das variáveis. Então agora a gente vai falar mais sobre o escopo das variáveis. O escopo se refere ao trecho de código em que uma variável está amarrado a um endereço de memória. Em geral, o escopo e o tempo de vida vão ser coincidentes, mas a gente já viu que tem algumas sutilezas, principalmente quando a gente usa a heap. Mas essa ideia aqui da declaração de uma variável com escopo e tempo de vida amarrado a esse bloco aqui é o caso mais comum e é o que a gente vai exercitar nesse vídeo. Agora, então, vamos destrinchar melhor quais são as possibilidades de escopo de variáveis que a gente tem. Pelo menos na teoria e nos livros sobre linguagem de programação, existem dois tipos de escopo, o estático e o dinâmico. Na prática, o escopo estático é o único usado e pouquíssimas linguagens oferecem tem suporte ao escopo dinâmico. Então, vamos começar pelo estático, que também é chamado de escopo léxico. Esse termo léxico sugere alguma relação com o texto do programa. E é por aí mesmo. O escopo estático é determinado com base no texto do programa, não sendo necessário executar o programa para determinar qual vai ser o escopo de uma variável. Vamos pegar aqui um exemplo. A variável x aparece 2 vezes no programa e eu quero determinar a que declaração esses dois usos dela se referem. Ou seja, eu quero achar uma declaração e ver se o escopo da declaração inclui esses dois usos de x no programa. Bom, se eu encontrar essa declaração aqui no programa, então qual dos dois x vai se referir àquela declaração? Eu preciso executar o programa para determinar quais são esses usos que vão se referir a essa declaração? Não. Eu sei que esse uso de x em verde está dentro do escopo da declaração e esse outro x em vermelho está fora do escopo dessa declaração aqui. E como que eu identifico isso? Basta eu olhar o texto do programa. Eu não preciso executar esse programa para determinar isso. Basicamente, eu vou andando para trás, nos blocos entre as chaves, até eu achar uma declaração com o mesmo nome da variável. O outro uso de x aqui na main, ele não esbarra com essa declaração. O uso de x aqui não está no escopo dessa declaração aqui, porque está em outro bloco. Essa regra é bem simples e todas as linguagens que a gente viu, seja Python, C ou Java, usam essa mesma regra estática para determinar o escopo das variáveis. O outro tipo de escopo é o escopo dinâmico, que vai depender da execução do programa. Ou seja, para eu determinar a que declaração esse uso de x ou esse uso de x se refere, eu só tenho como saber durante a execução do programa. Então a gente vai ver mais como uma curiosidade, que até tem alguns usos interessantes de escopo dinâmico, mas que não é usado pelas linguagens de programação mais populares de hoje em dia. Vamos começar aqui com uma classificação bem simples entre as variáveis locais e as variáveis não locais. Aqui tem um programa em C que declara a variável x e usa as variáveis x e y. Se eu olhar para esse código, quais vão ser as minhas variáveis locais? Aqui eu uso x, que está declarada no mesmo bloco, então o x é uma local. O y não está declarado no mesmo bloco. Então, nesse contexto aqui, o y não é uma variável local. Bom, se o y não é uma variável local, o que ela pode ser?
tem várias possibilidades de não locais. Ela pode ser uma global, pode ser uma variável de um pacote ou namespace. Se for uma linguagem OO, pode ser uma variável de classe ou ainda uma variável de instância, ou pode ainda ser uma variável capturada por uma closure. A gente viu esse caso no vídeo sobre Lua. Era aquela variável que guardava o valor de um contador. Em Lua, esse tipo de variável é chamado de upValue. Então, voltando aqui a esse y, basicamente ele pode se enquadrar em qualquer um desses casos aqui. Eu teria que ver o código que está em volta desse bloco aqui para poder determinar. Vamos ver aqui um exemplo em C++ para exercitar esses escopos das não locais. Aqui embaixo eu tenho a minha função main e eu declaro dois retângulos que eu vou exibir a posição deles e o comprimento, width em inglês. Então a posição x e o comprimento dos dois. Aqui está a classe do retângulo, ela fica dentro do que a gente chama de um namespace em C++, ou seja, um espaço de nomes. Nesse exemplo, é um namespace para declarar classes relacionadas à geometria. Então, por exemplo, o retângulo que eu tenho aqui, mas também poderia ter triângulo, elipse e etc. E o namespace ele serve para organizar o seu programa em módulos. Então, como é para organização, o namespace também pode ter suas próprias variáveis, que vão ser compartilhadas por todas as classes que eu defini aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável de namespace e todas as minhas classes de geometria vão poder compartilhar o uso dessa variável de namespace. E se eu tiver fora desse namespace, essa variável aqui não vai estar em escopo, eu não vou ter acesso a ela. E essa variável off define um offset, ou seja, um deslocamento padrão que eu quero que todos os meus objetos geométricos tenham. Por isso ela está declarada dentro desse namespace de geometria. Então, esse offset vai ser usado aqui quando eu acesso a posição x de um objeto. Eu sempre vou acrescentar esse deslocamento na minha posição atual. Ou seja, todos os meus retângulos vão ter esse deslocamento aplicado. A classe do retângulo tem os campos x e width, que é o comprimento, e eu simplifiquei o exemplo. Teria que ter também o y e a largura também. Então, o construtor aqui ele só recebe um x inicial para simplificar também, e eu só tenho o método getX, eu teria também que ter o getY. Então, imaginem que essa classe estaria mais completa na realidade. Uma outra coisa que eu tenho aqui é uma variável estática da classe, que também o width, só que todo em maiúsculo, e ela vai guardar a largura padrão de todos os retângulos. Repara aqui no construtor que sempre que eu criar um retângulo novo, essa largura padrão vai ser exatamente a largura que eu vou atribuir ao meu objeto. Então, inicialmente, esse valor vai ser 100. Todos os retângulos que eu criar vão ter esse valor 100, que é uma variável estática dentro da minha classe retângulo. Reparem aqui como eu estou discutindo variáveis de namespace, variáveis de classe, variáveis de instância, todas elas usando basicamente a mesma regra de escopo estático. Ou seja, basta eu analisar o texto do código para identificar qual declaração se refere a quais usos das variáveis. Recapitulando, aqui eu tenho uma variável de namespace offset que vale para todas as classes que eu tiver declaradas dentro desse pacote. Eu tenho uma variável de classe, aqui width em maiúsculo, que vale para todas as instâncias de
uma classe. Eu também tenho variáveis de instância, aqui o x e o width minúsculo, que cada objeto vai ter a sua. Agora vamos olhar o programa principal. Essa primeira linha aqui diz que eu quero ter acesso aos nomes que estiverem amarrados dentro do namespace geometria. Sem isso, eu teria um problema aqui. Aqui eu quero declarar um retângulo, mas essa classe foi declarada onde, esse retângulo? Ela está em escopo, essa declaração? Eu teria que olhar aqui para trás para determinar. E eu não ia achar essa declaração, certo? Não tem uma declaração global dessa classe retângulo. Na verdade, o que eu tenho é essa classe retângulo como uma local desse namespace. É como se fosse uma variável local. Ela não é visível aqui fora. Só é visível dentro do namespace. Então, esse comando aqui de C++ está estendendo o escopo de tudo que está dentro do namespace para também estar em escopo dentro da função main. E por isso eu consigo usar o retângulo aqui dentro da main. Vamos ver esse primeiro retângulo R1. Eu passei o valor 10 para o construtor, então a posição x dele vai ser 10 e o comprimento vai ser 100, que é o valor padrão que eu setei aqui fora. E aqui eu vou exibir o getX e o comprimento desse objeto R1. O getX vai retornar 10 mesmo, porque o offset está zerado aqui em cima. Aqui em cima está zerado. E o comprimento vai ser o valor padrão 100, que ele vai exibir, que a gente acabou de falar. Agora, eu mudo o offset do namespace para 50. E a partir do R1, eu também mudo o valor padrão do comprimento para 10. Só que esse width maiúsculo aqui é uma variável estática, né? Que vai valer para todas as instâncias de retângulo. Essa aqui é a regra de C, de C++. Quando eu tenho uma variável estática, ela vai valer para todas as instâncias da classe, incluindo os retângulos que eu criar em seguida. Então, agora eu crio um novo retângulo R2, passando o valor 20. Então, a posição dele vai ser essa. E agora o comprimento vai ser 10, porque eu acabei de mudar o valor padrão. Por fim, eu exibo os valores. O getX vai retornar 70, porque é o 20 que eu inicializei, a posição. Então, aqui vai ser 20, mais o deslocamento de 50 que eu mudei. Então, ele vai retornar 70. E o width vai ser 10, que é o valor que a gente acabou de mudar como sendo o padrão. Acredito que essas regras de escopo, de como determinar a amarração entre os usos das variáveis e as declarações das variáveis, não seja muito complicado. Exatamente porque todas as linguagens que a gente conhece usam as mesmas regras estáticas com poucas variações. A gente viu aqui o C++ que tem essa peculiaridade dos namespaces e também das variáveis estáticas. Mas o resto é bem parecido. Por exemplo, com Java, no que se refere às variáveis de objeto aqui e também as variáveis locais. Não tem muita diferença. O escopo estático ele vai sempre respeitar essa proximidade textual entre os usos e as declarações das variáveis com essa prioridade aqui. Ou seja, se eu pegar o uso de uma variável e encontrar uma declaração dentro do bloco logo acima, então essa declaração que vai ser considerada em escopo. Se eu não encontrar, eu vou ir me afastando até a declaração da função ou rotina, até os parâmetros dessa função. Se eu não encontrar, então eu vou ver a classe para ver se tem campos ou propriedades com o nome da variável. Se eu não encontro,
eu procuro no namespace, ou no arquivo atual, ou até o nível mais acima possível, que são as variáveis globais. Aqui eu tenho um exemplo de um uso da variável x, e eu vou percorrer o texto com essa ordem de prioridade que eu acabei de falar, até esbarrar com uma declaração. Aqui eu esbarrar primeiro vai ser a declaração correspondente ao uso. Uma questão que vai aparecer é que pode acontecer de eu ter várias declarações usando o mesmo nome. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 declarações do x, aqui, aqui, aqui e aqui. Mas a gente já sabe que a vigente é essa aqui, que é a que está mais próxima. Então, esse conceito de hiding, de esconder, ou shadowing, de sombra, ele é razoavelmente comum. Aqui, essa declaração mais próxima do uso está escondendo essa outra mais distante. E eu não tenho mais como me referenciar a esse x de fora, porque sempre que eu usar um x a partir desse que está valendo, eu sempre vou estar me referindo a ele. E nunca mais a esse, ou a esse, ou a esse. E essas variáveis aqui, enquanto essa estiver ativa, elas vão estar inacessíveis, elas não têm como referenciar essas variáveis. No fim desse vídeo, é se essa possibilidade de esconder a declaração de variáveis é benéfica ou não. Por que as linguagens permitem isso? E se não permitissem, o que deveria acontecer? Essa pergunta é uma dúvida comum e você pode pesquisar sobre as vantagens e desvantagens de permitir ou não esconder a declaração de variáveis com o mesmo nome. Vamos ver em Python. Para o vídeo agora e responde. Qual vão ser os resultados desses dois prints? O que está dentro da função e o que está fora da função. E se fosse a sua linguagem, quais seriam os resultados que você acha que deveriam ser os corretos? Vamos executar esse código agora. Então aqui é exatamente o mesmo programa. E eu vou executar aqui com Python. E ele mostrou dentro o valor 2 e fora o valor 1. Deu 2. E só pode ser, né? Eu acabei de atribuir o valor 2 ao x. Mas e fora da função? Fora deu o resultado 1. Só que eu chamei a função f aqui antes de exibir o valor de fora. E a função f mudou o valor de x para 2. Então, por que deu 1 aqui fora? Qual seria a resposta que você daria para responder essa minha pergunta de por que deu 1 aqui fora, usando o vocabulário de escopo que a gente já discutiu nesse vídeo? Para o vídeo agora e pensa um pouco sobre isso e responde. Então, essas duas variáveis aqui, elas são diferentes. Porque o símbolo de igual no Python, ele significa duas coisas. Primeiro, que eu estou declarando uma variável local. E ao mesmo tempo que eu estou inicializando essa variável local com o valor que está aqui à direita. Então, aqui em cima vai ser uma global x e aqui dentro vai ser uma local x. Como é uma local, ela está escondendo a global com o mesmo nome. Então, eu não consigo mais me referir à global. Eu não consigo mudar o valor da global porque eu estou mudando o valor da local. Aí eu atribuo o valor 2 a essa local, exibo o valor 2 e termino a função. Então, a local vai sair de escopo. Aqui fora, volto a me referir a essa global, porque a local já era. Então, por isso, ele exibe o valor 1. Agora, por exemplo, só que em Lua. Tá? Então, bem parecido. X igual a 1, aí eu defino a função que eu faço x igual a 2 com dentro.
chamo a função f aqui e exibo o valor de fora. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, em Lua, a gente vê que os dois resultados dão 2. Em Lua, nos dois casos, aqui e aqui, eu estou me referindo à mesma variável global x aqui de fora. Então, viram, esse é mais um exemplo de programas com sintaxes praticamente iguais, né, no caso do Lua e do Python, mas com uma semântica diferente, que a gente já viu exemplos nos outros vídeos lá para trás. Em Lua, para eu declarar uma variável local, eu preciso ser mais explícito. Então, eu tenho que realmente dizer que essa declaração aqui é uma local. E aí, agora, se eu executar esse programa, ele vai se comportar da mesma maneira que o programa em Python se comportou. E como que eu faço para o programa em Python se comportar igual ao do Lua, que exibe 2 e 2 nos dois casos, acessando só a global? Vamos voltar aqui para o programa em Python. O programa em Python, eu posso colocar aqui que o x é uma global. E aí, se eu fizer isso, essa atribuição aqui, eu vou estar alterando a variável global agora. Então, se eu executar esse exemplo, agora ele vai se comportar igual ao programa em Lua. Exemplos, né? O original em Python e o original em Lua. Qual a semântica você acha que é a mais racional? A de Python ou a de Lua? Voltando aqui para o slide, a confusão de Python, e aí eu já dei a minha opinião, né, qual que eu acho mais racional, é que ele usa o símbolo do igual aqui e aqui, como eu já falei, para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Para amarrar o nome da variável a um escopo global aqui e escopo local aqui, e também para amarrar o nome a um valor. Valor 1 aqui é global e valor 2 aqui para local. Bom, na minha opinião, que é compartilhada por esse comentário aqui, feito em um contexto parecido na internet, é que as linguagens sempre devem distinguir explicitamente declaração e atribuição. Uma coisa é você usar um símbolo para declarar um escopo, né, como o Lua faz com o local. E a outra coisa é você usar o igual para amarrar um valor àquela variável. Quando você usa o mesmo símbolo para as duas operações, você causa uma confusão, uma ambiguidade no entendimento do programa. Agora vamos falar brevemente sobre escopo dinâmico. Como eu falei no início do vídeo, poucas linguagens têm suporte a escopo dinâmico. E uma coisa importante é que o escopo dinâmico só se aplica a variáveis não locais. A regra básica de escopo local se mantém. Se eu usar o A aqui dentro dos 3 pontinhos, essa declaração aqui de cima está em escopo, então eu vou estar me referindo a ela. Tá? Então o comportamento básico é igual. Esse código aqui. Aqui eu declaro um x no escopo de fora, e aqui eu tenho uma função que usa essa variável x. Essa função printx vai exibir esse valor de x. Esse x não é uma local, certo? É uma não local. Eu não tenho uma declaração aqui dentro desse bloco para esse x. Então agora eu tenho que descobrir que x é esse daqui. Onde que ele está declarado. Normal, estático, se eu traçasse uma linha aqui para trás procurando por uma declaração, eu ia esbarrar com essa declaração global aqui de fora. Só que no escopo dinâmico não é assim que funciona. No escopo dinâmico, eu vou buscar a declaração ativa que tiver mais recente na pilha. Isso acontece na hora que eu executo o código.
Então, só olhando para esse código aqui, eu não consigo determinar a que declaração que esse x vai se referir. Vamos continuar outra função f, que define uma local x e depois chama a função printx. Repare que eu não uso essa variável local x dentro da função f. Então, para que eu vou declarar essa variável, se eu não uso ela? Bom, acho que já dá para ter uma ideia do que vai acontecer aqui embaixo, nessas duas chamadas printx e f. Para o vídeo agora, me diz o que vai ser exibido na tela para essas duas chamadas printx e para essa outra chamada f. No escopo dinâmico, como eu falei, eu busco a declaração mais recente que tiver ativa na pilha na hora de executar o código. Então vamos executar esse código aqui para ver o que acontece. No programa, eu começo com essa local x aqui, que eu dei o valor global porque está no escopo mais global aqui em cima. Depois eu sigo para essa declaração de função. Como é uma declaração, eu não estou executando ela, então posso seguir para essa outra declaração, que eu também não estou executando. E finalmente, aqui eu vou executar esse printx. Se eu estou executando, eu venho aqui para o corpo da função e quero exibir o x. Mas qual x que eu vou exibir? Bom, por enquanto só tem um ativo, é esse aqui de fora, esse global. Então, para esse printx aqui, inicialmente, eu vou exibir esse valor global. Depois, eu executo esse f daqui. Então, eu vou entrar nessa função f, que agora vai ativar outro x na pilha, que vai ficar por cima desse x aqui. Então, esse passa a ser o x mais recente. Aí eu vou chamar a printx. Então, vou entrar na printx e agora qual é o x que eu vou exibir? Bom, é o mais recente, que é esse aqui que está ativo na pilha. Então, para esse caso aqui, eu vou mostrar o valor f, que é o valor dessa local aqui. Depois disso, o printx vai retornar. Aí eu vou retornar para a função f e vou retornar aqui para o final. Quando eu volto aqui para o final, eu vou desempilhar esse x e esse x vai voltar a ser o x mais ativo. Então, se o meu código continuasse aqui para baixo, eu iria estar com esse x ativo novamente. Então, com o escopo dinâmico, a gente vê que é possível que o uso de uma variável se refira a duas declarações diferentes, dependendo da execução do programa e de acordo com o estado atual da pilha. Essa linguagem aqui é Perl. Então, Perl suporta os dois tipos de escopo e usa esse local para declarar locais com escopo dinâmico e usa o my para locais com escopo estático. Escopo dinâmico é um mecanismo obscuro de linguagens de programação, mas nem por isso ficou totalmente esquecido. É comum achar perguntas e comentários na internet. Então, mesmo sendo considerado um acidente histórico, de verdade, o primeiro Lisp implementou o escopo dinâmico sem querer, foi um bug. Mesmo assim, tem usos interessantes que vai ser uma das perguntas do fim do vídeo. Para terminar o vídeo, vamos aos exercícios. Primeiro é sobre esconder a declaração de variáveis, aquele conceito de hiding e shadowing. Então, primeiro é procurar uma linguagem que não permita esconder a declaração de variáveis. E o que acontece quando o programador escreve um programa que tenta esconder? E quais são as vantagens e desvantagens de permitir ou não permitir essa ideia de esconder variáveis? A segunda pergunta é: quais outras linguagens, além de Perl, possuem escopo dinâmico?
E aí, como que funciona? Né? A gente viu um exemplo em Perl, que tem aquele local, tem o my para estático, né? Como que é esse mecanismo na linguagem? E também, mais importante, é dar um exemplo interessante do uso. O exemplo que a gente viu em Perl, ele é só didático, para entender o mecanismo. Mas para que escopo dinâmico é usado? Em que situação é interessante usar escopo dinâmico? E a terceira pergunta é sobre o tratamento de exceções. Né? Então, pode escolher uma linguagem que você conheça, Java e Python, acredito que vocês já tenham visto esse conceito de exceções. E aí, a partir de um erro, né, que em geral é um throw ou um raise, throw em Java e raise em Python, como que eu determino o ponto que eu vou capturar essa exceção? Né? Para onde eu volto no código quando acontece uma exceção? Né? No caso do Java é o catch e no caso do Python é o except. E a segunda pergunta é, qual o tratamento de exceções ele é mais parecido com o que a gente viu de escopo estático ou com o que a gente viu de escopo dinâmico? E justifique a resposta.